Bom, pessoal, vamos para a questão 2, né? Deixa eu só ajeitar o microfone, pronto. Então, estima-se que o campo elétrico produzido pela Terra nas vizinhanças de sua superfície seja de 150 newton por coulomb, vertical apontando para baixo. Que carga deveria ter uma moeda de 1,5 gramas para que a força elétrica sobre ela equilibrasse a força gravitacional? Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é aquele tipo de questão que você precisa desenhar. Tá certo? Não tem jeito. Tem que desenhar ela. Então vamos desenhar. Vamos imaginar aqui a Terra, bem grandona, né? Tentar fazer aqui um círculo. Pronto, aqui a Terra. Deixa eu colocar aqui a Terra. Tá bom? E ele está dizendo que a Terra cria um campo elétrico num ponto do espaço que é vertical para baixo. Né? Se a Terra cria um campo elétrico vertical para baixo, significa dizer o que, gente? Se o campo aponta para ela, significa dizer que ela é como se ela tivesse carregada negativamente, entenderam? É como se ela tivesse uma maior quantidade de prótons em relação ao número de elétrons, maior número de elétrons em relação ao número de prótons, né? Tá certo? E aí o campo elétrico, ó, dela aponta para ela, aponta para baixo, é vertical e aponta para baixo, tá bom? Essa é a ideia, pronto. Eu tenho a ideia aqui. Aí vamos lá, preste atenção. Aí a pessoa vai e coloca uma moeda no espaço. Como assim? Você pegou uma moeda, segurou ela, né? No caso, carregou a moeda, foi no laboratório, friccionou a moeda com alguma coisa, por exemplo, e colocou ela aqui. É uma pessoa, tá certo? Foi uma pessoa, não esqueça disso, que segurou uma moeda, soltou e a moeda ficou parada, equilibrada. Então eu preciso, só acontece isso quando a soma das forças é igual a zero, vocês lembram? Um corpo parado, primeira lei de Newton, um corpo parado ou em movimento retilíneo uniforme continua no estado que se encontra se nenhuma força agir sobre ele, né? Se a soma, ou se nenhuma força, ou se a força resultante for igual a zero, certo? Então preste atenção, eu já sei que a força da gravidade, a força gravitacional, puxa a moedinha para baixo. Todo mundo não sabe disso, né? Ó, então vamos desenhar a força-peso. Pronto. Tudo bem até aí? A Terra puxa, certo? Por causa da massa grandona da Terra, ela cria um campo gravitacional e ela puxa a moedinha, isso aqui é a moeda, tá bom? Para baixo. Tranquilo? Olha, a moeda, presta atenção, gente, ela só pode ter, ele pergunta qual é a carga que deveria, qual é a carga, né, que carga. A moeda, gente, ela só pode ter carga negativa, tá certo? Porque se ela tiver carga positiva, ela vai cair, mas ele está dizendo que ela é equilibrada, ó. É como se ele dissesse, ela fica parada, certo? Ou então ela está em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, tá? Se ela está em equilíbrio, vamos supor que ela esteja parada, ela só pode estar parada porque a moeda tem carga negativa, a Terra tem carga negativa e aparece uma força de repulsão entre a Terra e a moeda, que é uma força para cima, ó. Se a força-peso puxa, digamos assim, para baixo em direção à Terra, a força elétrica empurra ela para cima. Entendeu? Vou desenhar uma força elétrica aqui. Vocês entenderam? Eu tenho uma força para baixo, que é a força-peso, e ela está parada. Ela só fica parada. Se não tem essa força aqui em cima, ela cai. Mas ela está parada. Se ela está parada, é porque existe uma força para cima. Ah, professor, mas como é que eu vou saber se a moeda é positiva ou negativa? Porque se ela for positiva, simplesmente ela não vai estar mais em equilíbrio, ela vai estar sendo puxada para baixo. Já tem a força-peso, aí vai ter a força-peso, eu ia desenhar aqui, ó, mais a força elétrica. Eu ia ter que desenhar mais a força elétrica. E não é isso que está acontecendo, ela não está acelerando para baixo, ela está em equilíbrio, entenderam? Pronto, essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. Aí você vem aqui nas questões, ó, essa daqui você elimina e essa daqui você elimina. A resposta só pode conter carga elétrica negativa.
Certo? Vocês estão entendendo? Essa é a ideia. Da ideia, aqui sem fazer nenhum cálculo, eu já estou dizendo a você que a resposta só pode ter carga elétrica negativa. Tá bom? Tudo bem? Agora vamos fazer o cálculo. Vamos colocar os dados aqui. Vamos lá. O que é que eu tenho? Tá? O que é que eu tenho? Eu tenho o campo elétrico, que é 150. Deixa eu só ver se eu estou gravando. Tô. O campo elétrico, né, que é 150 Newton por Coulomb, tá bom? 150 Newton por Coulomb. E eu tenho a massa da moeda, né, ó. Ele diz que a moeda tem 1,5 gramas, tá? Então, a massa da moeda é igual a 1,5 gramas. E eu tenho que G, eu vou usar a massa vezes a gravidade, né? Eu preciso ali, é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então prestem atenção. Como é que eu resolvo isso? Ó, eu vou fazer aqui do lado só para você ver. Olha, um corpo só fica parado, tá? Quando a força para um lado é igual à força para o outro lado. Você pega o cabo de guerra, só para você entender direitinho. Tem duas pessoas aqui. Tem uma e tem outra pessoa aqui. Estão puxando aí uma espécie de cabo de guerra. E tem mais duas pessoas aqui. Certo? Duas pessoas puxando aqui o cabo de guerra. Gente, quando você aplica uma força para a direita, que é igual à força para a esquerda, fica parado. Se não romper, né? Fica parado. Entendeu? É exatamente isso que acontece. Só que na física a gente tem que ver a situação e tem que fazer com equações, né? Então, qual é a ideia dessa questão? É que você faça assim, ó. É que você diga que a força resultante sobre a moeda seja igual a zero. Ou seja, se aqui for 2 para baixo, tem que ser 2 para cima, né? 2 newton para baixo tem que ser 2 newton para cima, entenderam? Então, qual é a força que tem aqui? A força que tem, ó, é a força elétrica para cima, que tem um vetor, né? É a força elétrica para cima, no lugar de força resultante, só para lembrar, né, do primeiro ano, aí você coloca as forças. Então, a força elétrica menos a força peso, porque eu tenho duas forças. A soma dessas forças, né, digamos vetorialmente, né, a subtração, nesse caso aqui algebricamente, é igual a zero, entendeu? Tudo bem? Ó, 3 newton para cima, 3 newton para baixo, dá zero. Ou seja, o corpo fica parado, tá bom? Como é que eu escrevo a força elétrica para essa carga aqui, ó, da moeda? Vai ser a carga da moeda vezes o campo elétrico. Professor, não lembro. É só você lembrar, lá, quando a gente estava fazendo na teoria, né, ó, que eu disse a você que a definição do campo elétrico era a força sobre a carga dividida pelo valor da carga, tá certo? Ah, mas agora eu quero a força. Então vai ser a força, vai ser carga vezes o campo, né, ó. Tá bom? Então essa equação que eu estou escrevendo ali, ela vem da definição de campo elétrico mesmo, né? Antes até da gente falar sobre vetores, tá bom? Então pronto, ó. Onde tem, deixa eu escrever aqui para ficar melhor de enxergar, de visualizar, né? Onde tiver força elétrica, eu vou colocar a carga vezes o campo. E onde tiver força peso, você já sabe, né? Vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Ó, e que é igual a zero, tá? Que é igual a zero, né? Então, o que que eu faço? Olha, a carga vezes o campo é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Eu só peguei esse aqui, estava negativo, coloquei no segundo membro, fica positivo, tá bom? Então, eu quero a carga, né? É isso que ele pede na questão. Eu quero a carga, eu isolo a carga. Então, a carga elétrica vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade dividido pelo campo elétrico, tá bom? Aí vamos aqui, ó. Preste atenção, gente. Aqui está no Sistema Internacional de Unidades. Eu vou só escrever 150 desta forma aqui, tá? Eu vou escrever 150. Olha, uma casa decimal, duas, né? Então, eu peguei
andei 2 casas decimais para a esquerda, tá? Quando eu faço isso, eu vou e escrevo a potência de 10 com um número positivo, tudo bem? Quando eu diminuo este número aqui de baixo, era 150, agora é 1,5. Eu conto as casas decimais que eu andei e boto uma potência positiva aqui, certo? Tudo bem? Tá? Então, 150 é a mesma coisa que 1,5 vezes 100, né? Que 10 ao quadrado é 100, certo? Esse aqui, né? Alguns alunos da sala não entenderam direito como foi que eu fiz. Eu vou tentar fazer um quadradinho aqui, passo a passo, porque a ideia é a gente aprender, né? Tá bom? Deixa eu fazer aqui num quadradinho. Vamos lá, você escreve assim: 1 quilograma. Eu escrevo diferente, mas eu vou fazer do jeito que vocês aprenderam para ficar mais fácil. Tem 1000 gramas. Tudo bem? 1 quilograma tem 1000 gramas, né? E aí, quantos quilogramas? Porque se aqui está em grama, eu quero saber quantos quilogramas equivale a 1,5 grama, entendeu? Então, quantos quilogramas, né? Que é a unidade do sistema internacional, equivale a 1,5 gramas. Tudo bem? Aí você olha. Eu cancelo grama com grama, né? Aparece aqui e aqui, tá? E aí fica, ó, x vezes 1000, que dá 1000x, igual a 1,5 vezes 1 kg, que é 1,5 kg, né? Ó. Tudo bem? Né? 1,5 vezes 1 é 1,5 e sobrou o quilograma aqui, tá certo? Então, veja, se eu quero x, né? A minha variável aqui que eu quero encontrar, então x, né, vai ser 1,5 quilograma dividido por quanto? Se o 1000 está multiplicando, ele passa dividindo, tá bom? Olha, 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, né? Deixa eu fazer mais para cá também. Acho que aproveitar todo o espaço, né? Então, eu vou fazer aqui, tá bom? Então, x é igual a 1,5 quilogramas, vou sempre colocando, dividido por 10 elevado ao cubo, né? 10 elevado ao cubo é 1000, tá bom? 10 elevado ao cubo eu coloco ele em cima, então fica x igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, né? Que ele estava embaixo positivo, quando sobe fica negativo, você troca o sinal. Em quilogramas, tá bom? Ok? Então, ao invés de colocar 1,5 gramas, você vai colocar 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, tá certo? Isso é uma coisa que dá para você fazer tranquilo, né? Tá bom? Vamos acrescentar uma página e vamos terminar, né? Então, vamos juntar aqui, vamos escrever a equação, né? Ó, mg sobre E. Então, a minha equação, que a carga é igual a m vezes g, que é a força-peso, né? Dividido pelo campo. E eu vou substituir os valores, né? Vamos olhar. A massa é 1,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas, que é a unidade no sistema internacional. 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, tá? A gravidade é 10, né? E o campo elétrico é 1,5 vezes 10 elevado a 2, tá certo? Olha, no começo parece ser 1,5 vezes 10 elevado a 2, né? Olha, no começo parece ser trabalhoso você converter em potências de 10, mas a gente vai fazendo, vai treinando e você vai pegar a prática. Perceba que é melhor do que colocar 0,0015 do que dividir 0,0015 por 3, por 5, é muito mais prático, entendeu, pessoal? Tá? Então veja, ó, 1,5 cancela com 1,5, né? Olha que legal, isso é legal demais. Eu não, é a conta. Então, 10 elevado a menos 3, tá? Vezes 10, né? E aí esse 10 aqui elevado a 2 tá positivo, passa, fica negativo, né? A menos 3. Então, a carga é igual a 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a 1, que dá 10 a menos 2,
Sobrou esse aqui, ó, 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a menos 2. A resposta, né, é que Q é igual a 10 elevado a menos 4. Só que o Q, Coulomb, né? Só que o Q, a gente já viu que ele não pode ser positivo, a carga da moeda não pode ser positiva, porque senão ela ia cair. Como ela está em equilíbrio, só pode ser negativa, né? Negativo com negativo é repulsão, certo? Então aqui só pode ser menos. E aí no final eu vou e coloco um sinal de menos aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Aí vamos olhar as alternativas. Olhando aqui as alternativas, a resposta correta é a letra C. É muito gostoso quando você resolve assim, bicho, é doido, né? Você resolve e dá certinho, é muito bom. Então a resposta correta é a letra C. Vamos resolver a outra, né, gente?